Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida e pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério, de todos os mantenedores e de todos os nossos familiares. Aleluia! E louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a palavra de Deus. E hoje o nosso estudo é Números 22, do 37 ao 41, terminando hoje o capítulo 22, tá bom? O finalzinho aí, que vamos falar daquele encontro de Balaão com Balaque. E vamos retirar grandes sabedorias desse encontro, em nome do Senhor Jesus. E no finalzinho temos a oração pedindo por santificação para as nossas famílias, em nome de Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve aí, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então se inscreva em nome de Jesus. Então, no final do capítulo de ontem, nós vimos que o rei Balaque de Moabe, sabendo então que Balaão vinha ao seu encontro, ele então sai para encontrá-lo, e no versículo 7, então, inicia uma conversa entre ele e Balaão. Mas dizem os sábios que quando ele se encontra com Balaão, ali na fronteira da cidade, era como se ele quisesse dizer para Balaão: olha o que os israelitas estão tentando estipar. E isso porque Moabe era uma cidade muito importante. Então era como se ele estivesse mostrando para Balaão: olha aqui, eles estão querendo destruir tudo isso, Balaão. Olha o que nós estamos prestes a perder. Mas veja que Balaque diz também: eu não enviei mensageiros várias vezes até você para chamá-lo? Então por que você não veio logo a mim? Por acaso eu não poderia honrá-lo apropriadamente? Então aqui mesmo sem querer, Balaque já estava profetizando que Balaão sairia dali diretamente para a morte. Entendeu? Aí Balaão diz a Balaque que ele só poderia falar as palavras que Deus colocasse na sua boca, pois ele não tinha o poder para dizer naquele momento o que ele queria falar. Ou seja, naquele momento ali ele deixou Balaque saber que ele não estava autorizado por Deus a agir com autonomia, pois este foi o recado que ele tinha recebido do anjo da misericórdia. Então depois, pelo versículo 39, nós vemos que Balaão e Balaque chegaram até Quiriate-Huzote, que segundo os nossos sábios, era uma cidade cheia de mercados, com homens e mulheres e crianças nas ruas. Então era como se Balaque quisesse dizer novamente para Balaão: veja e tenha piedade deles, para que essas pessoas não sejam aniquiladas pelo povo de Israel. Aí depois nós vemos que Balaque foi lá, matou um gado e um rebanho para saciar a fome de Balaão e dos homens que estavam com ele. E pela manhã, Balaque então pegou Balaão e o levou para os altos de Baal, ou seja, para os altos de Baal-Peor, que era o deus deles, que era o ídolo que eles adoravam. E então dali Balaão teve uma visão de parte do povo de Israel. Entendeu? Ele não viu o povo todo, ele viu só uma parte. E assim termina o versículo 41 e termina também o capítulo 22. Porque as atitudes que foram tomadas por Balaão ali naquele monte de Baal-Peor é algo que nós iremos estudar a partir de amanhã no capítulo 23, se o Senhor assim nos permitir. Tá bom? Mas hoje eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Então observe um detalhe. Porque veja que aqui neste encontro que aconteceu entre Balaque e Balaão, Balaão já chegou totalmente certificado, ou seja, totalmente com a mente organizada em Deus, de que ele não poderia falar nada que fosse da vontade dele, ainda que a vontade dele fosse de destruir o povo de Israel, pois ele odiava o povo de Israel mais do que Balaque.
Só acontece que veja que Balaque tinha feito para ele ali uma cobrança, né? E por que Balaque fez essa cobrança? Por que você não veio logo? Por que ele disse isso? Porque geralmente quem paga, né, está sempre exigindo alguma coisa. Isso é a regra do mundo. Se a pessoa está pagando, ela exige. Já ouviu aquele ditado? Cliente sempre tem razão? É porque o cliente é o que paga as contas, né? E mesmo que ele não tenha razão, o dono do estabelecimento sempre arruma um jeitinho do cliente ficar ali, sair satisfeito, de pacificar a relação com o cliente para que não o perca, né? O comerciante, quando ele é inteligente, ele sempre arruma um jeitinho de não perder aquele cliente. Porque às vezes, quando um cliente vai embora, atrás dele vai outros também. Assim como quando um cliente vem, com ele também vem outros. Comerciante inteligente entende isso. Entendeu? Então, por isso que Balaque, como rei, falou: por que você não veio logo? Ele sabia que ele estava ali pagando. E quem paga exige. E Balaão era escravo daqueles reis. Ele recebia por eles. Então ele era feiticeiro, ele se considerava o poderoso, o profeta poderoso, mas ele recebia. Diferente de Moisés, que servia ao Deus de Israel, que só obedecia ao Deus de Israel, que não era escravo de ninguém, que não tinha conchavo com ninguém, aliança com ninguém, com nenhum daqueles outros reis. Essa era a diferença. Entenda que quem não serve ao Deus único, ao Deus verdadeiro, cada vez mais essas pessoas vão ficando escravas dos homens e escravas do sistema que está nesse mundo. Entendeu? É cada vez mais escravizado pelo sistema que está nesse mundo. Esse sistema capitalista que está aí. Entendeu? Seja capitalista, seja socialista, seja comunista, vai ficando cada vez mais escravizado. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E o jeito de você se libertar desse sistema que está no mundo, que impera no mundo, é você servindo cada vez mais ao Senhor. Quanto mais você serve ao Senhor, mais livre você se torna. Porque você sabe que a sua vida é dirigida pelo Deus único, pelo Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaque e Israel, que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas voltando a concluir a sabedoria de hoje, entenda que Balaque viu pela resposta de Balaão que ele estava realmente decidido a falar apenas as palavras que o Deus de Israel pusesse na sua boca. E o texto diz que ele então levou a Quiriate-Rozote. E por que a Torá fez questão de mencionar o nome dessa cidade? Então a tradição nos informa que lá era uma cidade cheia de mercados, homens, mulheres, crianças que andavam livremente pelas ruas. Então, com isso, nós vemos que ele tentou tirar Balaão do caminho, que ele estava posicionado em Deus, apelando para o lado emocional de Balaão. Ou seja, pelos sentimentos que ele poderia nutrir pelos seus compatriotas. É certo que não sabemos se Balaão tinha filhos, né? Nem mulher, mas com toda certeza ele amava Canaã. Ele não só amava Canaã, como amava estar em Canaã, a posição que ele tinha em Canaã, as honras que ele recebia ali. E foi para isso que Balaque apelou, assim como o diabo também, ele sempre apela para argumentos sentimentais, emocionais, para tentar nos levar a desobedecer a palavra de Deus. E foi por isso que Jesus nos advertiu em Mateus 10, 37 a 39. Pois Jesus disse assim: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira.
Então aqui Jesus estava mandando a gente desprezar a família? Não. Mas aqui Jesus estava falando o quanto que o inimigo pode usar esses laços, esses vínculos emocionais que nós temos para tentar nos tirar da presença do Senhor, para tentar nos tirar do caminho. Porque vai chegar uma hora em que nós temos que decidir. Vai chegar uma hora, minha irmã, que você vai ter que decidir ou o Senhor ou esse homem aí que você ama, que você chama de marido. E que às vezes nem esse é o marido, tá? Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre o Senhor e o seu filho. Entre o Senhor e sua mãe. Tem uns que se eu falar isso, vai até falar, mamãe não toca no nome de mamãe, que mamãe para mim é sagrada. Entendeu? Qualquer pessoa, qualquer coisa que você coloca no lugar do Senhor, você sabe que é um ídolo. Tão ídolo quanto Baal-Peor. Sabia? E Jesus nos advertiu. E o diabo sabe quando você tem um ídolo. Ele sabe. Ele sabe. Às vezes você critica muito o seu, eu já falei isso aqui, muito o seu vizinho, o seu amigo que tem uma outra fé, né? Que tem uma outra religião, uma outra crença, mas você está cheia de ídolos dentro da sua casa. Seu marido, seu noivo, seu namorado, seu filho, né? Tem mães que têm idolatrias com o filho, não é nem com os filhos. Às vezes ela tem 6 filhos, mas ela tem idolatria com um só. Com um só. Ela faz tudo o que ele quer, aprova tudo de errado que ele faz, é incapaz de exortá-lo com a palavra de Deus. E ainda acha que Deus vai ter misericórdia desse filho. E se o Senhor amanhã ou depois der um basta ou pesar a mão, ela vai afastar do caminho do Senhor Jesus, vai afastar, porque vai falar, por que Deus fez isso com o meu filho, com o meu menino, com o meu garoto? Você está achando que eu estou brincando? Estou falando seríssimo. É seríssimo, eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer e que está acontecendo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, assim como Balaque era um estrategista, e ele viu, quando ele viu, percebeu que Balaão estava certificado, que não podia convencer Balaão pela palavra e nem pelo peso do dinheiro dele, ele tentou pela questão emocional. O diabo também tentou a mesma coisa com Jesus. Essa é a estratégia satânica. Esses reis aqui de Canaã representam o próprio Satanás, tipificam o próprio Satanás. Assim como aqueles povos tipificam as castas demoníacas. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, meu irmão. A maneira de agir deles é semelhante, é isso que significa tipificar. A maneira deles de agir é semelhante à maneira como o diabo age. Entendeu? Então seja forte. Como que você se torna uma pessoa emocionalmente forte? Colocando a palavra, repetindo a palavra, crendo que a palavra é a verdade. É por isso, minha irmã e meu irmão, que é muito importante estudar a palavra de Deus. Se você não tem condições de estudar um capítulo por dia, estuda meio. Esse estudo aqui a gente vai parte por parte. Entendeu? Parte por parte. Estuda. Tem que estudar a palavra de Deus. Na hora que eu começo aqui, pega a sua Bíblia aí e começa a fazer as suas anotações. Você vai estar aprendendo sobre o Velho Testamento. E se o Senhor nos der vida e saúde, nós vamos até o final, em nome do Senhor Jesus. Tem que estudar. Tem pessoas que têm condições de estudar mais. Mas quem não tem, vai. Mas tem que estudar a palavra. Temos que crescer, ter esse desejo ardente de crescer em conhecimento do Senhor. Amém? Porque na hora da tribulação, que você estiver passando por alguma tribulação, o que vai te dar paciência é o conhecimento da palavra. O Espírito Santo vai avivar em você o conhecimento da palavra. Agora, se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai depender que o outro traga a palavra de Deus para você.
que outro venha te avivar com a palavra de Deus. Venha ser instrumento de Deus para te avivar com a palavra. Mas se você conhece a palavra, o Espírito Santo vai só te avivando. Se você tem experiência com o Senhor, Ele vai só te avivando. Então você nunca vai ficar prostrado. Às vezes eu vejo pessoas que vão contar algumas coisas e chora, e fica ali, porque elas não têm essa fortaleza, porque não têm o conhecimento da palavra, vazias do conhecimento do Senhor. Então elas não têm temperança, elas não têm fortaleza nenhuma. Não tem resistência nenhuma na hora que os problemas vêm. É como se fosse uma árvore sem raiz. Na hora que vem a ventania mais forte, elas balançam e caem. Entendeu, minha irmã? Precisando de outro vir, pegar, enxertar, adubar. Não faça isso com você, minha irmã. Não faça isso com você, meu irmão. Busque por conhecimento. Busque por entendimento. Busque. Quanto mais você conhecer da palavra, mais uma pessoa certificada em Deus você vai ser. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, nesse dia eu só quero te agradecer, Pai. Só quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo quanto o Senhor é bom, por enquanto o Senhor tem cuidado de nós e por todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor cada vez mais avive em nós essa capacidade, Senhor, de ter o entendimento das suas escrituras. A todos nós foi dada uma medida de fé. É o que o Senhor nos ensina. E que essa medida de fé venha só aumentar. Porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então que assim seja. Que o Senhor não permita que nos falte professores, mestres, pastores que venham nos ensinar a tua palavra. Não deixe, Senhor, não deixe. Que o Senhor cada vez mais nos dê conhecimento, assim como o Senhor Jesus abriu a mente dos seus discípulos, para que eles compreendessem tudo que estava nas Escrituras, principalmente tudo aquilo que falava a respeito do Senhor. Que o mesmo o Senhor faça conosco, porque nós queremos conhecer a verdade para te obedecer, Pai. Eu estou orando não somente por mim, mas pelos meus irmãos, porque eu creio que todos que chegaram aqui é porque estão em concordância com o mesmo pensamento que eu tenho, Pai. Então eu te agradeço como igreja, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, Pai. Que teu Espírito que é santo está trabalhando. Trabalha na mente dessas minhas irmãs, na mente desses meus irmãos, que sejamos cada vez mais conhecedores da tua lei, da tua palavra. Trabalha na mente das intercessoras, na mente dos mantenedores desse ministério, trabalha. Porque quanto mais nós vamos conhecer a verdade, mais libertos desse mundo nós seremos, do sistema desse mundo nós seremos. Mais livres das artimanhas, das ciladas de Satanás nós seremos. Trabalha, Espírito Santo, trabalha na nossa mente, para que a nossa mente seja toda renovada com a palavra de Deus. É o que eu te peço, Jesus. É o que eu te agradeço como igreja. Amém? E te peço que o Senhor venha nos abençoar com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas para a minha vida, para a vida das intercessoras desse ministério, para a vida de todos os mantenedores desse ministério. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, para ensinar para você mais um trecho da palavra de Deus da Torá, em nome do Senhor Jesus. Mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus, porque ela vem orando situação por situação, passo por passo. Um beijo, fique com Deus, amo você.